Olá, seja bem-vindo ao novo podcast Mulheres de Valor. Hoje nós estamos estreando aí um novo formato aqui no estúdio e, claro, tem algo muito especial hoje. Hoje eu não estou só, hoje eu estou com a minha querida amiga, apresentadora, vai estar apresentando junto comigo Mulheres de Valor, Jéssica Meira, publicitária e patrocinadora desse quadro maravilhoso desse podcast. Um prazer estar aqui dividindo, a mesa com você, Janaína, idealizadora do Mulheres de Valor, que, como a gente sempre diz, não é nosso, é sobre ele, é sobre um propósito maior. E eu fiquei muito feliz com esse convite de estar aqui hoje num novo formato sobre direção, da visão digital, mas estando lado a lado com uma apresentadora que é, assim, formidável. Obrigada por estar aqui com você. Estamos juntas. Juntas somos mais fortes, não é mesmo? Exatamente. Vamos mais longe. Com certeza. E hoje, gente, Jéssica, nós temos uma convidada mais que especial. Muito. Ela é maravilhosa, gente. Prepara, porque o conteúdo dela é polêmico e, ao mesmo tempo, o Instagram dela bomba, hein? Bomba. E outra coisa, é polêmico, mas traz muita informação. Verdade. Ela é uma querida, é a nossa querida doutora Luana Capel, advogada trabalhista, e vem muita coisa boa. Seja bem-vinda, Luana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje nesse novo formato do podcast do Mulheres de Valor. Eu fiquei muito honrada com esse convite, porque como a Jéssica ressaltou, a gente está aqui para trazer informação, bater um papo legal, sim, mas é tudo sobre ele, sobre o reino. Então, muito obrigada por esse convite maravilhoso, vocês duas. Linda. Linda demais. Obrigada por você estar aqui, Muito bom. A gente gerou isso no coração. Eu tenho certeza que Deus preparou, não é mesmo, Jéssica? Verdade. Esse momento mais que especial. Esse podcast é muito orado. Então, Amém. assim, até as convidadas que vêm são direcionadas, Amém. Pode se sentir convidada não só por nós. Pelo estar Senhor. aqui. Escolhida, Amém. Escolhida. Então, bora? Bora lá. Bora lá. Tá preparada, Luana? Claro. Olha aqui, tem um detalhe, hein? A gente não manda as perguntas pra entrevistada saber, não. É tudo surpresa, então... Nossa, o que me prepara. espera? Bora lá. Bora? Pra cima? Pra cima. Luana, então vamos lá. Eu estive olhando o seu Instagram. Vocês vão saber depois. E tem uma frase que você deixou. Antes de tudo, eu quero entender isso. Transformo abuso trabalhista na dignidade que você merece. Mas eu sei que por detrás dessa advogada existe uma mulher. Existe um ser humano. Eu gosto muito disso. E você pode deixar até para responder depois a frase, se você quiser finalizar, Mas eu vejo que vai muito mais além do que ser uma advogada trabalhista. Eu vi algo mais profundo através dessa frase. E eu quero deixar até uma pergunta, você vai responder no final. Essa frase possivelmente era a sua dor que virou seu propósito, mas não precisa responder agora não, tá? Você vai pensando. Combinado. Vamos fechar com isso, tá? Até para deixar elas curiosas, não é não, gente? É isso aí, gostei. Então vamos lá, primeira pergunta. Luana, muitas pessoas conhecem a advogada, a empresária, a profissional, mas quem é a mulher por detrás de todas essas funções e o que mais define você hoje, sua essência? Perfeito. Bom, primeiramente, eu sou filha do Deus vivo, Essa é a minha maior identidade. Se fosse alguns anos atrás, talvez eu já iniciaria essa apresentação falando que eu sou advogada, que eu sou empreendedora. E não, eu tenho encontrado a minha identidade em Cristo cada vez mais na minha vida. Cristo vem se revelando a mim de algum tempo para cá. A gente tem que buscar para isso acontecer, mas foi um processo da minha conversão para cá também. Então, eu me considero primeiramente filha do Senhor, filha amada do Senhor, esposa do Leandro, Antes de qualquer título profissional, eu sou esposa do Leandro e também sou mãe do meu filhinho Guilherme, E que veio só para alegrar, trazer Quantos bênçãos. anos tem o Guilherme? Hoje ele tem 1 ano e 9 meses, quase 1 ano e 10 meses.
E a maternidade veio para ressignificar muito da minha essência, né, da Luana. Eu falo que eu era uma Luana antes da maternidade e sou uma outra. Eu acho que isso acontece com todas as mães, né, de certa forma. Sim. E então, assim, a maternidade veio como um divisor de águas na minha vida mesmo, me moldando numa nova personalidade, né? Eu me tornei uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais amorosa, mais cuidadosa, mais serva, porque a gente tem que deixar o nosso ego para trás para servir uma pessoa, né? Um novo ser que depende 100% da gente. Então, antes disso tudo aí, que muitas vezes está ali na vitrine, digamos assim, do meu Instagram, eu sou a filha do Senhor, sou a esposa do meu marido, do Leandro, e a mãe do Gui, e uma pessoa que está tentando cada vez mais se construir na palavra do Senhor, Alicerçada ali nele, né? alicerçada no Senhor, justamente. Agora a bola é com você, Ó. valiosa. Vamos lá, para quebrar aqui um pouquinho e a gente trazer um pouquinho, né, como você disse, sobre as redes sociais, o Instagram, que, querendo ou não, é uma vitrine, muitas pessoas chegam ali e às vezes a gente não sabe de onde elas vêm, quem elas são, né? Mas eu percebo que você faz muito essa questão de ter essa troca, de entender quem é o seu público, o seu formato de comunicação, ele é bem direcionado, eu também fui. Só que aí eu vou a minha visão. Visionária, né? Eu vou com a valiosa e você com a Com a visionária. visionária. Então, como uma visionária que você é, eu te pergunto, né? Em que momento, Luana, você percebeu que a internet poderia ser uma ferramenta para educar, informar e aproximar as pessoas do seu trabalho? Quando que você teve esse start? Então, na verdade, meu contato com a internet, assim, a produção de conteúdo, digamos assim, ela começou antes da advocacia. Então, enquanto eu trabalhava numa instituição financeira há anos atrás, eu já empreendia paralelamente a isso. Já fiz sacoleira, já ia pro Brás toda madrugada e semanalmente comprar roupa. Meu marido era meu sócio na época, então eu fazia essa grana extra paralelamente ao meu serviço CLT. E já entendia que eu precisava de mostrar aquilo na internet de alguma forma. Que para as pessoas terem acesso ao que eu estava vendendo e não ficar só no meu meio ali de mostrar para uma prima, para uma amiga, para uma vizinha, eu ia vender mais se eu mostrasse aquilo de alguma forma. E aí eu fiz um Instagram na época da minha loja de roupa, era uma loja online, e comecei a postar aquelas roupas e aquilo me ajudou a vender. E com essa experiência eu percebi que dava certo. Sim. Quando você mostra ali um produto, um serviço, você tá aparecendo, as pessoas estão te vendo, né? Isso é inevitável. Você não tá ali numa caixa, numa bolha, não tá entre quatro paredes somente. O mundo tá te vendo. Então, eu percebi, foi minha virada de chave, foi quando eu comecei lá atrás, então, a vender roupa, muito antes de eu me tornar advogada. Já quando eu me tornei advogada, né? Eu me formei em 2018 e iniciei a advocacia em 2019, eu tive uma sociedade na época, iniciei com uma sociedade e a gente já produzia aquelas postagens escritas na época, aqueles banners que a gente fazia as artes, né? Estáticos. Os estáticos. E a gente postava. E aquilo a gente começou a ganhar seguidores, algumas pessoas começaram a entender os seus direitos e vieram através das redes sociais, muito pouco naquela época, mas já começou. Veio a pandemia 2020. E aí, eu falei, gente, o pessoal tá produzindo conteúdo, eu comecei a ver as pessoas na internet. Então, todo mundo dentro de casa, né? Sim. E as pessoas precisavam de aparecer, de trabalhar, de se mostrar de alguma forma. Sim. E eu comecei a perceber aquele movimento, eu tava antenada naquilo ali, e eu falei, vou produzir também. Então, comecei no meu perfil pessoal, que era só amigos, família, um perfil fechado, comecei a falar sobre aquilo, sobre o que eu fazia, sobre os direitos dos trabalhadores, né? E fui me aprimorando nisso. Aí depois eu comecei a buscar entender um pouquinho de marketing jurídico, me aprimorar nisso. Criei um perfil paralelo, que eu inclusive me arrependo hoje, é só um parênteses, eu teria começado hoje no meu perfil pessoal, engrenado nele. Criei um perfil paralelo na época, mas graças a Deus seguiu, né? Continuou produzindo conteúdo nele. Então, na verdade, essa virada de chave foi lá atrás, antes da advocacia, e o que perpetua até hoje, porque em qualquer área, em qualquer profissão, seja o que a pessoa faça, eu acredito que
Se ela tiver no movimento da internet, ela tem capacidade de alavancar, de voar muito mais. Eu também acredito nisso. Minha Sem virada de dúvidas. chave foi na pandemia também. Temos isso em comum. Aí, tá Agora vendo? é com você, Janaína. Valiosa. Valiosa. Eu adoro. Ficou só uma resposta pendente da primeira pergunta. Mas é no essa é no final. É no final. É pra deixar as meninas. Combinado. Entendeu? Combinado. Porque eu achei muito forte. Mas em algum momento da sua caminhada, Luana, você se sentiu. Como que eu posso dizer? Você precisou lidar com inseguranças, com críticas, com desmotivação, com medos, né? Porque você é humana, você é mãe, é uma profissional incrível, porque eu te acompanho, eu sei, eu te admiro, mas o ser humano, a alma, nós carregamos sim, né? Nós estamos vulneráveis. Nesse tempo, né? Você se abalou, você se sentiu desanimada, insegura, criticada, sofreu críticas. Como que isso pode ter afetado até sua identidade, né? Tocado ali no seu valor, te deixado, né? Fragmentado ali sua identidade. Você viveu isso? Sim, eu já passei por isso em várias situações. Na advocacia, por exemplo, eu me formei, eu era muito nova, né? Então, carinho de menina, aquela coisa, fazer uma audiência, às vezes o juiz pode não confiar muito, te dar muita credibilidade naquele momento ali. E um outro detalhe também, eu usava piercing no nariz, eu lembro disso, gente, aquelas argolinhas, nada contra, tá? Tatuagem eu tenho, enfim, piercing também tenho aqui na minha orelha. Mas eu percebia que na época isso gerava um olhar meio estranho, assim, nas audiências, lá em 2019. Já tem cara de nova, com uma argolinha no nariz, tá aqui defendendo uma pessoa. Será que ela é boa mesmo e tudo mais? Então, assim, eu quis provar o meu valor na advocacia, digamos assim, independente de como as pessoas me rotulassem, né? O que eu fazia? Eu tinha um escritório perto do Fórum Trabalhista, em frente, e eu passava praticamente o dia inteiro na Justiça do Trabalho assistindo audiências. As audiências são públicas, são abertas, você pode entrar na sala da audiência, ficar nas cadeiras do fundo ali e assistir as audiências. E eu, com papel e caneta, assistia a pauta da audiência todo o dia inteiro e tomava nota de tudo que acontecia. Porque, assim, enquanto eu tinha poucos clientes, poucas audiências para fazer, era uma forma que eu já enxergava de adquirir uma experiência. E me sentir preparada, né? E ser sim. validada pelo meu conhecimento, pela minha atuação, e não por qualquer imagem, enfim, que as pessoas pudessem ter de mim. Então, me recordo disso, assim, dessa insegurança no início, desse medo, né? E, por outro lado, também uma coisa que você falou, mãe, a maternidade. Eu lembro que quando o Guilherme nasceu, eu tinha uma funcionária comigo no escritório, uma advogada. E ela, inclusive, me deixou na mão, digamos assim, né? Ela me deixou com o Guilherme quando o Guilherme tinha 1 mês e pouco de vida. E na época eu fiquei muito triste, muito brava. Mas hoje, né? Quando o Senhor resolve nos falar as coisas, nos mostrar, tempos depois eu pude entender como que eu fui capaz de deixar meu escritório tudo nas mãos de uma pessoa só, que estava há pouco tempo comigo, né? Que tinha que atender cliente, fechar contrato, analisar se o caso era bom ou ruim, elaborar documentos, filtrar documentação de provas, fazer audiência, cumprir prazo, peticionar. Era humanamente inviável. Me faltou esse lado humano, né? Essa empatia na época. E deixei tudo nas mãos dela, mas eu me perguntava, ela me deixou, enfim, eu falei, Senhor, como que eu vou fazer agora? Meu filho com 1 mês e pouco, e agora? Como é que eu vou fazer para advogar? Meus prazos estão acontecendo, meu filho está aqui dependendo de mim, meu marido também tem que trabalhar, não pode ficar por conta. E aí é quando você percebe que é o joelho dobrado no chão, né? Obviamente não só nos obstáculos, nos desafios, mas a gente precisa de derramar aos pés do Senhor mesmo e entregar. Eu falei, Deus, eu não consigo assim, né? Para mim é difícil. É depender, né, Luana? É depender. É depender. Deus foi me trazendo calma, me trazendo respostas, e eu, enquanto o Guilherme dormia, eu fazia uma coisa, enquanto ele estava ali do meu lado acordado, eu fazia outra, fui dando conta de uma coisa. O Leandro também sempre muito parceiro, com um trabalho que ele pode ter uma certa flexibilidade, me ajudava, na medida que ele podia.
E eu fui me reerguendo, né? Aí fui trazendo novas pessoas, mas assim, eu comecei a entender diretamente a questão do profissional também. A gente Uhum. precisa de setorizar um pouco de. Vocês estão. Legal. É porque Achei legal que vocês estão nós entendendo. estamos entendendo. Isso, pegando, assim. Talvez tá acontecendo alguma coisa. Aham. Acho legal essa conexão. Tá. É para descontrair, né, Luana? Entendeu? É porque é assim que Deus trabalha. Exatamente. A gente não precisa ir lá fora buscar resposta. Na nossa rotina, na nossa realidade, ele traz as respostas pra Das gente. pequenas coisas. E é por isso que você tá aqui contando isso. Porque assim como nós estamos aqui identificando coisas pra nossa vida, mulheres que vão estar ouvindo você vai também se inspirar. E é por isso que esse microfone é regado de flores. Porque o que você tá falando vai florescer na vida de outras mulheres. Amém. Eu creio. Em nome de Jesus. Mas isso, Luana, só para a gente fechar essa pergunta, isso te colocou como, será que eu sou capaz? Será que eu sou essa mulher? Esse valor? Será que eu... Porque pelo que eu percebi na demanda que você falou, que você sentava ali, o seu valor estava atrelado àquilo que você fazia. E não, na verdade, às vezes a gente busca esse valor no título, mas não entendemos que o nosso valor está em quem nós somos. E ali, pelo que você trouxe, eu percebi, né, através da sua fala, que você entendeu que o seu valor, ele não estava naquele, vamos dizer, naquele pensamento obsessivo que eu tenho que provar algo, né? Quando Deus te confia algo, né, ele te confiou uma profissão, sim, mas ele te confiou uma vida. E essa vida, ela tem valor. Exato. Mas por que que essa vida tem valor? Meu marido, nós geramos essa vida e a gente precisa cuidar dela, tá? Mas antes de você cuidar dela, dessa vida, você precisou se olhar e se cuidar, ajustar a rota. E Deus tira, põe, né? Exato. Tudo é aprendizado. Então, eu creio que a gente tem que permanecer firme ali nesses obstáculos, nessas inseguranças e situações adversas que a vida nos traz, né? E como a própria Jéssica falou, encontrar ali a resposta do Senhor no simples, no nosso dia a dia, no ordinário, e buscar, e foi o que eu fiz. Porque isso acontece e vai continuar acontecendo. Inseguranças, às vezes a gente pode ter a nossa identidade, confiar em Deus, mas isso vai acontecer, obstáculos, gente, desafios da vida, né? Em várias situações da nossa vida acontece. Mas a questão é permanecer firme, alicerçada ali para conseguir avançar. E no mundo tereis aflições, né? Tem de bom ânimo. Exatamente. Revencer. Exato. Bora. Agora valiosa. é a visionária. É a J valiosa, a Jéssica, a J visionária. Nós vamos colocar esse apelido. Gostei. Luana, né? Aqui a criatividade vem. Nossa. Voltando a falar do seu perfil, que eu fiquei, assim, muito impressionada mesmo, né, com essa... Porque hoje é muito difícil você atrair a atenção em um meio que está muito concorrido. Hoje todo mundo tem já essa consciência. Quando a gente começou lá na pandemia, a concorrência era bem menor. Hoje, Era mato. a gente está disputando ali, né, com muitas pessoas. Então, só que eu percebo que você que tem essa comunicação assertiva com o seu público, né? Então, quem é esse público que mais se conecta com você hoje? Como você mantém essa comunicação próxima? Como que você conseguiu ter essa consciência? Que é o público X que está me ouvindo e que me conecta? Quem são essas pessoas que te respondem, que conversam com você ali? Você já conseguiu identificar? Sim, Jéssica. O meu público é o trabalhador. Sim. É o trabalhador. Eu falo para ele. Eu falo para a pessoa que está sendo injustiçada, para a pessoa que está passando ou passou por algum problema trabalhista na empresa que está ou que trabalhou, e que muitas vezes ela não se deu conta que existe esse problema na vida dela, no trabalho dela. E eu estou ali justamente com essa comunicação fácil, sem juridiquês, leve, para ela conseguir entender. Eu não vou chegar e vou falar assim, porque a CLT, no artigo tal, fala tal direito. Não.
né? Isso Ela não vai entender, né? Ela não vai A entender. comunicação. Não vai, não adianta. É melhor eu falar, se você trabalha mais de 6 horas por dia e faz menos de 1 hora de almoço, você tem direito a receber hora extra pelo período que você não faz. Ela vai entender, sabe? Sim. E essa minha linguagem, ela precisa de ser acessível pelo público que eu converso. Eu gosto de mostrar casos reais do dia a dia. Então, eu conto um caso de algum processo, eu mostro na tela do meu computador o que está acontecendo ali, o que o meu cliente ganhou, né? Qual que foi a sentença do caso dele, o que a gente está juntando de prova. Então, por exemplo, é um acúmulo de função, um motorista de caminhão, um motorista carreteiro, por exemplo, que é motorista na carteira de trabalho, mas chega lá no final da viagem, tem que descarregar o caminhão todo. Ele tem que descarregar todo o caminhão, porque não tem um ajudante de carga e descarga. Sabe? Então eu falo, tá vendo isso aqui, gente? É um acúmulo de função. Então, às vezes, a pessoa tá vivendo um problema, o trabalhador, a trabalhadora tá vivendo um problema e não tem consciência. Por quê? Porque não sabe a legislação trabalhista. Então, eu estou ali para entregar essa informação, esse conhecimento e ajudar essas pessoas que estão passando por problemas trabalhistas e precisam de uma orientação de uma advogada de confiança para poder buscar os seus direitos. E só um adendo aqui. Eu comentei sobre isso esses dias no meu Instagram. Vira e mexe, eu tô num lugar com alguém conhecido, um colega, um amigo, um familiar. Nossa, Luana, mas eu detesto o seu Instagram. É verdade. Eu não tenho paciência pra ver seu conteúdo. Quando eu vou ver, a pessoa que tá falando comigo é um patrão, é uma patroa. Porque isso me mata de raiva, que não sei o quê. Aí eu descontraio, brinco e tal, mas eu falo, gente, é porque ali eu nichei. Sim. Eu falo para o trabalhador, não posso falar para 2 públicos diferentes. Exatamente. Né? Claro que no offline... Patrão, né? Isso. Claro que no offline existe uma empresa, um patrão, um amigo, uma amiga que tem empresa que me procura para defender. E eu vou fazer esse trabalho da melhor forma possível. Sim. Mas eu me identifico para ajudar, para falar, O com o trabalhador. É É com propósito. essa pessoa. É um propósito. É um propósito. É isso. Agora, eu vou mais profundo um pouquinho, né? Porque eu não gosto de profundo, né? Não, Jéssica? Nossa, Eu não imagina. gosto, né? você só vai lá nas profundezas do... Mas eu quero trazer para você como uma advogada cristã, né? A gente vê isso também no seu Instagram, também a gente vê que você se posiciona como uma advogada cristã, né? Claro que tem a ética, que tem tudo isso, você faz muito bem. Mas como advogada cristã, né? Você equilibra a sua fé, né? E as leis. Como você consegue equilibrar isso? Porque é totalmente, né? Contrário, se a gente for pensar de uma forma bem... Na verdade, para mim, não existe uma incompatibilidade ou um choque ali entre a legislação e a fé. Até porque a Bíblia muitas vezes fala com a gente para buscar a justiça, né? Isso. E eu acho que a justiça está em várias situações, inclusive no dia a dia, no trabalho, nas relações de trabalho. Eu não vejo um choque entre as duas coisas, sabe? Na verdade, a fé, inclusive, é o que está do meu lado todos os dias ali para cumprir o meu propósito, para fazer valer esses direitos. Janaína, o trabalhador, ele precisa de alguém para ajudá-lo. Sim. Quando ele está passando por certas dificuldades. O que eu faço no meu trabalho? Eu analiso a história dele, a situação dele. Porque, assim, na verdade, atrás de um processo, por detrás de um processo trabalhista, existe uma vida, existe uma história, existe uma pessoa que quer ser ajudada, uma pessoa que foi injustiçada. Então, eu olho para aquilo com todo cuidado. O trabalhador, a trabalhadora, eles precisam de ser ouvidos. Eu escuto o problema, escuto a demanda. E eu verifico o que é verdade e se há alguma mentira. Isso, então, eu pergunto entendi. de É o provas. equilíbrio. Exatamente. Eu falei isso, inclusive, com Denise, esposa do nosso pastor, há menos de uma semana atrás. Eu analiso as provas que a pessoa está me trazendo. Se ela vem contar muita história para mim, que acontecia isso na empresa. Eu fazia 3 horas vezes por dia. Eu não fazia hora de almoço. Eu fazia desvio de função. Conta muita história, mas quando eu vou aprofundar, nós vamos fazer uma reunião com aquela pessoa e ela não tem provas documentais para me mostrar, que seja conversas no WhatsApp provando o que ela está falando, foto, vídeo. Para piorar, se muitas vezes não tem prova documental, mas também não tem nenhuma testemunha, eu já penso assim, Isso aí
Possivelmente. Pode ser que tá inventando alguma coisa que tá aumentando a história dele. Então, assim, eu já corto, não... A gente tem realmente esse nosso trabalho no escritório é com muita ética, muito zelo. Então, a gente descarta o que a gente não vê verdade, o que a gente não vê que pode dar Tá certo. sombrio, né? Que tá escuro. Isso. Entendi. E a gente prossegue com aquilo que nos traz verdade, que nos dá a chance de poder, de fato, ajudar uma pessoa, ajudar ela a sair vitoriosa ali, satisfeita, porque teve os seus direitos cumpridos. Então, tem que ter. É justiça mesmo, né? Justiça. É justiça em todo... E verdade. E verdade. E verdade. Porque a luz, né? Aonde a luz entra, as trevas têm que sair, tá? Não vamos espiritualizar, não. Mas vamos trazer para o seu conteúdo. Então, a luz, você traz a luz, mas se alguém trouxer trevas, a sua luz, com seu, quer dizer, a verdade, o conhecimento, Justamente. joga luz aqui, Uhum. então Não é dá isso certo. mesmo. Não dá. E Jesus era assim, né? Uhum. Jesus era assim. E eu não vou mentir, porque a gente tá num bate-papo aqui. Lá no início da carreira, não era assim, dessa forma que eu agia, não. Tinha um receio, medo, será? Uma insegurança de não... Eu digo assim, eu Você queria ganhar eu queria de todo pegar jeito. tudo que viesse. Sim. Eu queria pegar tudo que viesse. O trabalhista é uma área que a gente ganha no êxito. Eu não vou cobrar do meu cliente trabalhador um valor aqui agora para conversar com ele, para dar entrada no processo dele. Ele é uma pessoa que já tá vulnerável financeiramente muitas vezes. Eu não vou fazer isso com ele. Então, eu queria pegar por quantidade. Quanto mais der certo, mais eu vou ganhar. Eu pensava nisso, muito no retorno financeiro. Eu não queria nem saber o que ele tinha de próprio, se a testemunha mentia em audiência, você não ia. Mas, graças a Deus, as coisas foram mudando. Amadurecendo também, né? Amadurecimento, propósito. Experiência. Justamente. Que lindo isso aí. Ana, eu quero que você tenha um momento agora de desabafo sobre redes sociais, porque eu vou te falar. Tem hora que é difícil, não é? Tem hora que assim, a gente fica ali, a gente dá o sangue e suor num conteúdo, num vídeo, produz. Eu sei que você investe também nessa parte, né, de produção. E às vezes a gente fica ali, né, vendo navio. Fica flopado, nem fala flopado. Tô muito Mas não tem velha. problema não. Pô, Tá não ótimo. viralizou. Não viraliza, viralizou, exato. Não tem... Então, eu queria entender, eu queria que você me falasse um pouquinho de qual que é esse maior desafio seu ali nessa questão. Se são pessoas que não realmente valorizam, vão lá, às vezes querem absorver o que você está falando, mas não dão um feedback, né? Não, às vezes nem segue, enfim. Pode desabafar agora sobre a rede social, porque você utiliza dela, está crescendo nela, mas fala para mim o que você gostaria que melhorasse, que mudasse. A gente gasta muito tempo, muitas vezes, produzindo conteúdo. Sim. E quando a gente vê que a entrega não foi muito boa, o alcance não foi muito bom, a gente tem uma certa frustração, né? Não adianta. Porque o alcance, né, quanto mais pessoas vendo o nosso conteúdo, consequentemente, mais pessoas vão se identificar com aqueles direitos, vão te procurar, enfim. Então, sim, as pessoas, eu acho que dá um like, curtir ali, aviãozinho, assim né? Assim como esse vídeo, Assim né? como esse vídeo, já compartilha, então, com as suas amigas, com seus amigos, trabalhadores, trabalhadoras, mulheres de valor que querem entender um pouco mais desse conteúdo de hoje que a gente está gerando aqui. E segue a gente. E segue a gente. É sobre isso, é sobre a gente trazer um pouquinho, porque as pessoas, às vezes, elas falta um pouco de atitude, né? Eu acho que essa minha abertura aqui é para trazer um pouco isso. Se a gente admira, se a gente está ali ouvindo aquela pessoa, não custa nada. Como falavam antigamente, não vai cair o dedo, né? De não curtir, de não comentar, de não ir lá e falar, nossa, foi tão útil que você trouxe. Sim. Porque você vai ter um feedback. Sim. Acho que as pessoas estão num automático só de assistir, de consumir Exato. e não valorizar. Só que a gente gasta tempo ali, investimento ali. Nós estamos aqui fazendo um quadro, né? Que a gente tira o quê? Um dia pensando, planejando, tem todo o envolvimento do seu tempo, né? Do seu trabalho também. E você tá aqui compartilhando a sua história. Exato. Então, fica aqui esse pedido, né? Nosso também, meu, da Janaína, do quadro, da Luana, que vocês possam compartilhar, curtir, dar o seu feedback. Não vai cair o dedo se não fizer isso. Exatamente.
Ai, não. Os bastidores, né? Muitas vezes tá pegando fogo, a gente tá preparando um roteiro, Isso. uma situação que acontece na rotina da pessoa. Sim. E a gente produz aquele conteúdo, a gente edita aquele vídeo, Sim. né? Faz um conteúdo legal. E muitas vezes a pessoa gosta lá, assiste do início ao fim, mas no final falta às vezes ali, né? Exatamente. Só Ajudar, isso, né? enviando pra alguém, salvando, curtindo. Exato. Porque Fica esse apelo aqui. fica esse apelo, porque quanto maior entrega um vídeo tiver, mais pessoas que precisam de ouvir aquilo, de entender aquilo, mais pessoas vão ser alcançadas, né? Uhum. Então fica esse apelo nosso. Maravilhosa. É muito importante. Eu estou gostando, Jéssica. Eu tô amando. Nossa, Jéssica, eu não quero parar. Não é nunca, mas a gente tem Nossa, que mas nós temos finalizar. tempo, né? Então, vamos vou deixar aquela pergunta, sabe aquela? Sim. Então, eu vou recapitular para finalizar. Uhum. E depois, Luana, que você trouxer, né, o porquê dessa frase, você pode deixar um recado para essa mulher Sim. que está aí, né, nos Pra esse assistindo. trabalhador, pra esse né? trabalhador, Trabalhadora. trabalhadora. Uhum. É quem a nossa audiência aí, né? Sim, também. Então, eu quero entender, porque essa frase é muito forte, né? Transforma abuso trabalhista. Eu, como psicanalista, eu já olhei o abuso, né, gente? Então, eu fui lá na alma do seu cliente. Aham. Trabalhista, na dignidade que você merece. Isso tem a ver com o seu propósito se tornou... A sua dor se tornou seu propósito? Você passou por algo assim e que isso te levou para isso? E você depois pode deixar até uma mensagem para quem vai estar nos assistindo? Passei. Eu trabalhei durante alguns anos em uma instituição financeira, que inclusive a gente sabe que é um tipo de situação que acontece muitos processos trabalhistas em face de instituições financeiras. Nesse local acontece muitos assédios morais. Lembrando, existem metas podem ser cobradas, tá tudo certo, mas existe a forma como se cobra uma meta, existe a forma como você fala com o seu funcionário, a forma como você lida com ele. E muitas vezes numa sala de reunião, sem câmeras, sem celular, acontecem humilhações e situações de cobrança pesadas, que as pessoas não fazem ideia, né? Existem gestores maravilhosos, tive gestores e gestoras em que eu me alegro, mas existem as exceções também, né? Que não foram legais. Então, sim, passei por situações abusivas perante a legislação trabalhista, horas extras, humilhações, formas erradas de cobrança. E eu me lembro que com 21 anos de idade, eu precisava de tomar remédio para dormir. Tamanha era a minha preocupação, ansiedade, desnorteio, de pensar que eu teria que acordar daqui a algumas horas para ir viver aquilo novamente. Eu sou grata por esse trabalho. Com ele eu pude conquistar algumas coisas da minha vida, da qual eu sou muito grata a Deus por ter me permitido viver nesse local, por ter trabalhado nesse local. Principalmente porque daí veio justamente o nascimento dessa minha escolha, desse meu propósito pela área trabalhista. Sim. Então, enquanto eu ainda estava na instituição financeira, eu comecei a ter a matéria da faculdade ali, Direito do Trabalho, com um professor que eu gostava muito, inclusive faleceu, ex-embargador e presidente do TRT, Paulo Cifuentes. E eu comecei a ver a matéria na prática e ver que aqueles abusos, aquilo que a lei não permitia, eu estava vivendo no meu dia a dia. E nada acontecia, não tinha ninguém para pegar a minha mão ali. E eu falei, não, eu vou escolher isso. Eu quero ajudar pessoas que estão passando por isso que eu estou passando. Eu pude descobrir o meu problema porque eu tinha acesso, eu estava na faculdade, eu conseguia ouvir aquilo. E quem não tinha uma faculdade para ouvir uma matéria de direito do trabalho? Tinha um conhecimento. E quem não tem um conhecimento? E quem não tem um colega advogado, uma colega advogada? E quem poderia ouvir aquilo só através da internet?
ou através de um amigo, uma amiga que teve uma advogada boa que ajudou. Uhum. Falei, não, eu vou pra... Aqui está meu propósito, aqui que eu vou me encontrar. Que lindo, gente. Nossa, Deus é maravilhoso. Eu percebi na hora que eu li, eu senti, porque me conectou, né? Primeiro conectou com o meu trabalho também, né? Então eu vi que tinha algo mais profundo, né? A sensibilidade aí da gente perceber isso. E também, como eu aprendo, né? A gente aprende com você, isso é bom, a mente da gente vai expandindo, isso é muito bom. Que bom, fico Viu? feliz. E uma mensagem para essa mulher, aqui o nosso público é mulher, mas para quem vai te assistir, e uma frase para quem está passando isso que você viveu, hoje você não tem só o conteúdo, você não tem só o conhecimento, você viveu, você teve experiência. E você entende o que o trabalhador, a trabalhadora, né, a mulher que está aí sente. Deixa uma mensagem para ela. Com certeza. Justiça também é buscar os seus direitos, minha querida mulher ouvinte aqui do podcast, da nossa querida Janaína. O Senhor já nos traz muito isso sobre justiça. Você processar o seu patrão, processar a empresa que você trabalha, você não está indo contra o Senhor. Na verdade, quem está desrespeitando os seus direitos é que não está agindo legalmente com você, conforme deveria agir. Então, não deixe esse medo te abalar. Não deixe para amanhã, né, os direitos trabalhistas que você pode fazer valer hoje. Isso não é um favor para a sua vida, isso é direito seu, que a lei te protege. Então, eu vejo muitas grávidas, muitas gestantes que às vezes são mandadas embora, pedem conta sem saber que estava grávida e não se dão conta que tem estabilidade, que tem os seus direitos garantidos. Mulheres que sofrem assédio moral do seu patrão. Não deixe isso acontecer. Você merece mais, você merece ser valorizada na sua vida profissional também. E eu posso te ajudar com isso. Que linda! Agora deixe as suas redes sociais. @luanacapel.adv. Siga aqui o meu perfil se você quer entender mais, conhecer mais os seus direitos trabalhistas e precisar de uma advogada para te defender na sua causa. Para mim, ela já é minha. Não, isso? não é? Nossa. Se precisar, Gente, eu sou contem fã da comigo. Luana, eu sou fã da Luana. Não é, Jéssica? Sim. Eu sempre falo pra Jéssica, Aham. Luana, pergunta pra Luana, tudo é a Luana. É verdade. Até com a minha irmã, né, Luana? Informação, gente, tem que espalhar mesmo. Então, se eu falo, pergunta, dá o contato da Luana. Eu sou assim, viu, Luana? Dá o Exatamente. contato da Luana. dá o Eu gosto é contato. de espalhar mesmo Né? conhecimento jurídico de forma acessível para as pessoas que precisam mesmo disso. É um prazer. Que linda. pena, né, que Foi nosso- uma bênção. Pena né, que essa acabou. presença. Acabou, gente, ó. Mas foi um bate-papo Foi. muito legal. Nós queremos te agradecer. Foi muito assim especial, né? E não foi por acaso. Um assunto tão relevante. Parabéns por utilizar das suas redes sociais para trazer propósito, para trazer verdade, para trazer informação. Parabéns. Eu que agradeço. Foi Viu? um prazer estar aqui com vocês. Obrigada e parabéns, Janaína, por esse quadro que continua alcançando muitas mulheres aí com conhecimento, com as convidadas que vocês trazem. Ai, obrigada. E, gente, pra quem não sabe, Luana está estreando, né, Jéssica? Sim. Estreia. Quem estreia, o quê? Estrela? Brilha, né? Brilha. E todas que sentarem aqui, né, Jéssica? Sim. E eu quero deixar pra você também. Por quê? Porque ela nem sabia, tá fora do script. Por que eu fiz o convite pra ela? Porque quando duas mulheres se unem no mesmo propósito, vidas são alcançadas, não é sobre mim, não é sobre ela, é sobre ele, mas é sobre nós. Estamos unidas, andando em unidade. Então eu desafio você, mulher que está aí também, sabe? Tem muitas mulheres competitivas, Sim. mulheres que isso é meu, isso é seu. E eu mais a Jéssica, nós preferimos unir, né? Ela sempre ficava ali por detrás, me dirigindo e muito bem, porque o que ela faz muito bem feito, graças a Deus. Mas eu dirigindo, Deus falou para mim, chama ela para sentar com você. E foi algo assim tão natural e ela aceitou, né? Vou aceitar o desafio. E eu quero deixar isso aqui para você, esse exemplo para você, mulher. Não se compara. É melhor estar todas juntas, unidas em um só propósito, em um só foco.
que é uma apoiar a outra, alavancar a outra, e é por isso que você também está aqui, Luana, porque A união, né? é a unidade, É. né? E para quem não sabe também, Luana congrega com a gente. Sim. Sim. E Deus colocou o nome dela no meu coração. Eu falei com a Jéssica, é isso mesmo, bora. Amém. Então, E eu não sei se você sabe, mas vale a pena falar. Isso também era fruto de oração minha. Eu sempre tive vontade de participar de um podcast. Eu sempre tive vontade. E veio esse convite. Eu lembro que só para finalizar, eu encontrei com a Janaína há pouco tempo atrás. Falei, Janaína, será que eu sou digna de participar desse podcast Mulheres de Valor? Eu sou tão cheia de defeitos e imperfeições. E ela falou, é por isso que você é digna. Não, que é por isso. E eu vou finalizar com a frase, né? Que aqui somos visionárias e valiosas. Mas visionária e valiosa é tudo um só. Então, Luana, você é uma mulher visionária, mas nunca se esqueça. Você tem valor. Peraí, não finalizei. Ah, meu Deus! Janaína! Aqui é uma viga. E você vai florescer ainda mais. E vai florescer e virou uma pérola, né? De grande valor. Que a pérola, antes dela se tornar pérola, era aqui, na enganação de areia. Aí era lixada na outra, dói. E se ele fosse corajosa. E aí, você aplicar. Muito obrigada. Amém a todas nós. E assim nós nos despedimos. Até a próxima. Até a próxima.